Olá pessoal, eu sou o pastor Cauê Dávila e eu queria compartilhar com vocês uma informação aqui sobre o dia que o Lula foi lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, e trazer uma informação de uma das pessoas que recepcionou ele, sabe? Só para a gente ter um entendimento melhor de como é que as coisas funcionam, tá bom? Do que é a política hoje. Bom, fique com o vídeo e depois eu comento, tá bom? Agora, pastor, para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte: Deus me deu essa missão. E eu peço a essa casa de Deus que peça, interceda, para que me dê força, porque em muitos momentos ela me falta. Muito obrigado. Deixa eu te falar, você é um cara religioso? Eu não sou. E aí, quando eu falo em Deus e falo, eles começam a me chamar para a igreja. Falam, não, eu gosto de bar, de uísque, disso que eu gosto. Me chama para a igreja, não, que igreja é um saco. Me chama pra igreja, não, que igreja é um saco. Fui para a igreja rezar. Agora, é isso. Então você não pode falar. Conversa, pastor, mas vem cá, vem na minha igreja espetacular. Calma, e né? ainda vai me tomar 10%. Nem pro capeta. Muito bem, vocês viram aí o vídeo deste homem que diz que a igreja é um saco, fala de não dar os 10%, fala mal do dízimo da igreja, enfim, escarnece. É esse camarada, é esse tipo de gente que infelizmente a igreja está abrindo as portas para receber nesse tempo de campanha. E assim, eu não acredito que é falta de desconhecimento ou de desinformação, pelo contrário. Eu acho que a gente está num mundo em que a informação está acessível a qualquer pessoa. Inclusive, o Alexandre de Moraes disse que a internet hoje deu voz aos imbecis, né? Por quê? Porque todo mundo tem acesso àquilo que eles não queriam que a gente tivesse acesso. Então, na finalidade desse vídeo aqui é mostrar esse tipo de pessoas e que tipo de aliança líderes religiosos de igrejas evangélicas estão fazendo com pessoas. E não é uma questão de não saber quem é a pessoa. Infelizmente, acho que a ganância está falando mais alto do que o chamado de Deus na vida de alguns líderes por aí. Bom, para a gente conhecer, eu falei que lá no primeiro momento, eu falei que eu queria falar sobre a ida de Lula lá em Uberlândia, especificamente lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, enfim. E eu queria falar desse rapaz aí, desse rapaz que falou aí, porque ele é que recepciona Lula lá em Uberlândia. Ele tem voz lá para falar em favor de Lula. E quem é ele? Para a gente entender melhor quem é esse camarada aí, que fala mal do dízimo, que acha que a igreja é um saco e faz com que as pessoas zombem da igreja, da igreja em uma emissora de televisão, como foi o caso do jornalista que estava entrevistando ele, desdenhando. Para a gente conhecer um pouquinho melhor ele, a gente precisa conhecer uma pessoa chamada Jair Ferreira de Jesus. O Jair Ferreira de Jesus, esse aqui é uma matéria do jornalista, que acredito que é de Belo Horizonte, o Hugo Marques. Ele fez essa reportagem e ele fala do seu Jair. Seu Jair trabalhou durante quase 2 décadas, quase 20 anos, numa prestadora de serviço em Belo Horizonte. Em 2017, depois de 19 meses sem receber salário, ele foi demitido dessa prestadora de serviço em Belo Horizonte. E o que parecia ruim ficou ainda pior, quando ele descobriu que o empregador dele, o chefe dele, não estava depositando o FGTS dele, também não recolhia a contribuição do INSS de seu Jair. E aí, meus irmãos,
meus queridos, o seu Jair trabalhava em regime de escravidão praticamente. É isso que constatam os advogados dele, né, que entraram com uma ação contra ele porque ele foi despedido depois de não receber 19 meses de salário. Então ele foi despedido, ele entrou com uma ação e aí os advogados descobriram que ele trabalhava 12 horas por dia e só tinha direito a uma refeição, que geralmente era um pão francês com um copo de leite. Nesse processo, os advogados ganharam contra a empresa, ganharam o processo, e a empresa em que seu Jair trabalhava foi condenada a pagar R$237 mil. Essa quantia ele ainda não viu um tostão dessa quantia. Por quê? Porque o testa de ferro, o patrão dele, que é um testa de ferro, eu já vou dizer por que é um testa de ferro, o patrão dele alega que não tem condições financeiras de pagar a indenização. Bom, para piorar mais ainda, o seu Jair, um contribuinte, né, pagador de seus impostos, teve um AVC e complicações de diabetes, está sem falar, sabe, está cadeirante, está bem difícil a situação dele. Pior de tudo é não ter como comprar os seus medicamentos, porque não consegue se aposentar, não recebe nenhum auxílio. E para surpresa de seu Jair, aí quando eu disse que o camarada lá que disse que não tinha condição, que eu chamei ele de testa de ferro, é porque ele é somente um testa de ferro. O dono da empresa mesmo é o senhor Alexandre Calil. Esse dito cujo, esse bandido que parece aí, pedindo oração na igreja, e pastores que parecem sem discernimento espiritual, mas com muita ganância, né? Aceita um cidadão desse sem analisar a vida dele pregressa, e o dono da empresa que fez toda essa atrocidade, não só com ele. Veja só, o Alexandre Calil, ele é réu por não, lá no seu estado, por não pagar salários, por não recolher FGTS e por se apropriar do INSS dos seus funcionários. Nenhum deles, a maioria deles, nenhum recebeu um tostão ainda de indenização, porque esse camarada fez uma devassa. E é esse tipo de pessoas que as igrejas e líderes gananciosos abrem as portas para levar para os seus púlpitos. E diz que o infeliz diz que está numa missão de Deus e que não tem força, só se for de cansado de roubar dinheiro de contribuintes. Então isso é revoltante, é desgastante falar sobre isso, mas acho que tem hora que a gente não aguenta, a gente precisa falar para que as pessoas possam ter uma ideia do que é hoje esse campo da politicagem. Eu não estou falando da boa política, estou falando da politicagem, da malandragem que há na politicagem. Então, quem é esse camarada? O que o seu Jair tem a ver? Seu Jair era praticamente funcionário deste corrupto, deste larápio, e é ele que abre, sabe? Por que eu falei de Uberlândia, lá, da ida do Lula para Uberlândia? É porque é ele que abre, né? Ele é que está lá, é chamado pelo próprio Lula, e Lula vai fazer menção dele, como ele também faz menção de Lula, e fica aquela trocação sabe, melosa entre eles, corrupta e melosa, um elogiando a bandidagem do outro. Então, assim, meus queridos, tome muito cuidado em quem você vai votar, em quem você está defendendo, sabe? Porque, infelizmente, essas pessoas estão sendo introduzidas dentro das igrejas e, infelizmente, por líderes que parecem desconhecer a vida pregressa da pessoa. E é só dar um Google que você vai conhecer. O Calil é réu por não pagar salário de funcionário, não recolher FGTS e se apropriar de INSS de funcionários, o que é crime. Ele ia sofrer um impeachment lá no estado dele. Só que ele, por manobras, acho que entregou. E, pasmem, Lula estava lá em Uberlândia e ele, me parece que ele é candidato a governador de Minas Gerais. Ele era prefeito de Belo Horizonte e agora, parece que quanto mais bandido, parece que pior, melhor para o povo, sei lá. Quanto mais ladrão, parece que mais atraente eles são. Porque um camarada desse não tinha direito nem de estar subindo em um púlpito, também pudera. Esse condenado do Lula, que por uma manobra política e uma jurisprudência
sabe lá, né, confusa, deturpada do Fachin, solta o Lula, que também está no palanque junto com outro bandido. Na verdade, ali é um palanque de bandido, mas é esse camarada que vai para os púlpitos da igreja. Você está entendendo? Isso é revoltante. É desgastante falar disso, mas é preciso falar sobre isso, tá? Então, fique atento, compartilhe esse vídeo. Se vocês não conhecem o Calil, o Alexandre Calil, procura conhecer, porque ele é o candidato a governador de Minas Gerais, lá para governador de Minas Gerais, de Minas Gerais. Ele foi prefeito de Belo Horizonte e agora estou recebendo uma chamada aqui, deixa eu desligar, tá bom? Muito bem, desliguei aqui. Então, assim, fiquem atentos sobre isso, queridos. E esse aqui é a nível de informação, para a gente se informar melhor. Porque tem gente entrando na igreja com pele de cordeiro, mas é lobo. E tem gente que tem pele de cordeiro dentro da igreja e é lobo, a fim de devorar você. Então tome muito cuidado com isso. É triste falar, mas a gente tem que falar, a gente se desgasta com isso, mas chega um ponto que a gente não consegue ficar calado. Siga aí nosso canal Otimista Nacionalista, deixe seu like, se inscreva, e a gente vai estar comentando aqui sobre política, religião. Há muito tempo o inimigo colocou na mente das pessoas que política e religião não se discute, é mentira. Política e religião é a base dos últimos dias do mundo na Terra, é a base, na verdade. Política e religião é a base dessa movimentação no mundo inteiro, né? Então, tem que estar atento sobre isso, porque enquanto a gente se omite da política, né, os políticos corruptos fazem leis para nos destruir, né? E se eles vencerem esse ano, em 2 de outubro aí, se eu não me engano, nas eleições, esquece, se você é evangélico e diz ser comunista, você vai saber o que é realmente o comunismo implantado num país. A gente passa aqui na avenida, vê os venezuelanos jogados ali na sarjeta, nos canteiros. É a gente que vai daqui para lá agora fazer um câmbio de pessoas sem pátria, sem direitos e por aí vai, mendigando na rua. É isso que o comunismo e o socialismo, que o Lula e os seus adeptos, seus vassalos têm tentado implantar no nosso continente, na nossa América Latina como um todo. No demais, queridos, fiquem com Deus, e que Deus tenha misericórdia da gente. Amém. Fiquem em paz. Deixe seu likezinho aí, tá bom? Só para fortalecer a amizade.